Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SMS Capistrano para mais uma videoaula de matemática. Hoje nós vamos estudar o conteúdo que encontra-se na unidade 5, capítulo 2 do nosso livro didático. O tema da unidade é proporção e semelhança e o capítulo 2 é feixe de retas paralelas. A primeira coisa que a gente vai apresentar aqui é uma propriedade de um feixe de paralelas. A gente já viu isso em conteúdos anteriores. Eu tenho um conjunto aqui de retas paralelas. Isso eu chamo de feixe. E uma reta que atravessa essas paralelas eu costumo chamar de transversal. Então aqui eu tenho uma transversal cortando um feixe de paralelas. Aí uma propriedade interessante que nós temos aqui é que quando eu tenho num feixe de paralelas uma transversal e esse feixe de paralelas determina os segmentos aqui que eu vou chamar de AB e BC. Se esses segmentos forem congruentes, ou seja, tiverem a mesma medida, isso significa que qualquer outra transversal que eu traçar nesse feixe de paralelas também terão segmentos congruentes. Se eu traçar aqui uma transversal, que eu chamo de M aqui, de segmentos D, E e F, DE e EF, se esses segmentos aqui forem congruentes, esses aqui também são. E qualquer outra transversal que cortar esse feixe de paralelas. Vamos escrever isso assim, ó. Se o segmento AB for congruente ao segmento BC, isto significa que o segmento DE é congruente ao segmento EF. Então, isso aqui é uma propriedade de um feixe de paralelas cortados por uma transversal. Nós vamos usar aqui essa propriedade para apresentar o chamado Teorema de Tales. Porque aqui eu estou vendo que se os segmentos são congruentes, muito provavelmente as paralelas estão à mesma distância uma da outra, mas nem sempre isso acontece. Nem sempre esses segmentos são congruentes. Aqui eu tenho um feixe de paralelas, as paralelas R, S e K, cortadas por uma transversal que eu chamei de T. Vamos dizer que os pontos de encontro aqui são A, B e C, e os segmentos são AB e BC. Mas nesse caso eu estou pressupondo que os segmentos AB e BC não são congruentes, né? O que eu posso dizer a respeito disso, quando eles não são congruentes? Será que existe alguma relação entre esses segmentos e os segmentos que vão ser determinados por esse mesmo feixe de paralelas numa outra transversal? Existe alguma relação entre esses segmentos? É isso que o Teorema de Tales vai dizer. E para isso a gente vai usar essa propriedade aqui. Eu sei que esse segmento aqui não é esse mesmo aqui, mas eu posso pegar essa medida aqui, esse segmento maior AC aqui, essa distância entre as paralelas aqui, e dividir numa quantidade qualquer de segmentos. Vamos dizer que eu divido isso aqui em 5 partes e cada parte dessa tenha o mesmo tamanho. E vamos dizer que 2 dessas partes ficam aqui nesse segmento AB e 3 dessas partes ficam aqui no segmento BC. Poderia ser diferente, poderia ser qualquer outra distância. Mas eu sei que essas medidas aqui são a mesma. Porque independente de qual seja essa medida aqui, eu dividi ela em 5 partes. E coincidentemente ficou 2 partes aqui, 3 aqui. Se eu traçar paralelas passando por esses pontos aqui das divisórias, paralelas ao feixe que já existe. Traçar uma paralela aqui, uma outra aqui e uma outra aqui. Essas paralelas vão determinar segmentos lá na outra transversal. E o que tem a ver esses segmentos aqui com estes aqui? Eles são de medidas diferentes, obviamente, né? Porque não é a mesma transversal, a inclinação é diferente. Então vou dizer que aqui seja uma medida Y. O que eu vou fazer
é comparar esses segmentos. Aqui eu tenho o segmento AB e aqui vamos dizer que é o segmento DE e EF. Qual a relação que existe entre esses segmentos? O segmento AB está para o segmento BC da mesma forma que essas duas medidas aqui, 2x, está para essa outra medida aqui, que é 3x. Aqui, se eu cancelar esse x, que é a unidade de medida aqui, eu vou obter a razão 2/3. Se eu fizer a mesma coisa nos segmentos da transversal M, esse segmento DE está para o segmento EF, assim como essa medida aqui, 2y, está para essa aqui, 3y. Se eu cancelar esse y aqui, eu vou obter aqui a mesma razão, 2/3. Veja que a razão entre os segmentos AB e BC é a mesma entre os segmentos DE e EF. E é essa comparação que a gente pode fazer entre as transversais, duas transversais quaisquer que cortam o mesmo feixe de paralelas. Duas transversais quaisquer, elas que cortam o mesmo feixe de paralelas, elas vão ter segmentos proporcionais, tá certo? Então aqui eu posso, como é a mesma razão de semelhança, eu posso concluir aqui que AB está para BC, assim como DE está para EF. Olhando para cá, esse segmento está para este, assim como este está para este, ok? Vamos aplicar isso aqui numa questão. Questão 1, item A da página 153 do nosso livro didático. Aqui eu tenho um feixe de paralelas ABC, cortado por duas transversais, e aqui eu tenho algumas medidas. Tenho 3 medidas de segmentos e tem uma quarta aqui que é desconhecida. Então vamos aplicar o teorema de Tales. Esse segmento está para este, assim como esse está para x. E aí a gente aplica aquela regrinha das proporções, né? Produto dos extremos igual ao produto dos meios, multiplica cruzado, né? 40 vezes x, 40x. 100 vezes 32, multiplicar por 100 é só acrescentar os zeros ou deslocar a vírgula para a direita. Então nós temos 3.200. Temos aqui uma equaçãozinha do primeiro grau. O objetivo é isolar esse x aqui no primeiro membro. Deixa ele sozinho aqui. Do outro lado já está lá o 3.200. O que eu vou fazer é passar esse 40 para lá. A gente tem várias maneiras da gente ver isso aqui. Uma das formas é passar com a operação inversa. Se ele está multiplicando, vai para lá dividir. Então, posso cancelar um zero aqui, fica 320 dividido por 4. Vai dar 80, né? Então, a medida desse segmento aí é 80, ok? Agora nós vamos aplicar o teorema de Tales nos triângulos, tá certo? Vamos imaginar aqui um triângulo ABC e eu vou traçar aqui uma reta paralela a um dos lados. Vou escolher aqui o lado BC e vou traçar uma reta paralela a esse lado BC, cortando os outros dois lados, AB e AC. Seria essa reta aqui, vou chamar de reta E, ok? E vamos imaginar aqui uma reta paralela a BC e a R passando pelo vértice A. Vamos chamar essa paralela aqui de S. Então essas três aqui são paralelas. Então veja que é um feixe de paralelas, cortado por duas transversais, que correspondem aos lados AB e BC. Aí nós vamos estabelecer a relação entre esses segmentos, aplicando o teorema de Tales, né? Então, vamos marcar esse ponto de encontro aqui como sendo M e esse aqui como sendo N. Aí eu tenho os segmentos AM e MB
AN e NB e NC. Então eu posso dizer pelo teorema de Tales que AM está para NB, assim como AN está para NC, ok? Então é a aplicação do teorema de Tales num triângulo. Se eu traçar uma reta paralela a um dos lados, os segmentos que dividem os outros dois lados são proporcionais nos moldes do teorema de Tales. Vamos aplicar aqui nesse exemplo que aparece lá na página 154. Diz assim, na figura abaixo, RS, que é esse lado aqui paralelo ao lado BC, lado do triângulo ABC. Aí pede para determinar essa medida X aqui. Então a gente vai aplicar esse teorema aqui. A gente vai dizer que 2x está para x, assim como x mais 4 está para x mais 1. Dá uma pausa. E aqui a gente multiplica cruzado, do mesmo modo, ó, 2x vezes x mais 1. Você vai ter aqui um produto, né? X mais 1, igual a x que multiplica x mais 4. Aqui você vai usar a propriedade distributiva, o 2x vai multiplicar o x e o 1, e o x vai multiplicar o x e o 4. Quando você desenvolver isso aqui, vai chegar numa equaçãozinha do segundo grau, e aí você resolve, encontra o valor de x e está resolvida a questão, ok? Vamos apresentar aqui o último tópico de estudo dessa aula, que é o teorema da bissetriz interna, tá certo? Vamos imaginar aqui um triângulo ABC e vamos tomar um dos ângulos desse triângulo, o ângulo A, aqui, e vamos traçar aqui a bissetriz desse ângulo. A bissetriz de um ângulo é uma reta que divide o ângulo em duas partes congruentes, ou seja, de mesma medida. Esse ângulo aqui vai ter a mesma medida desse. Mas aí eu vou representá-lo com letras diferentes. Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa e esse aqui de beta, mas lembrando que alfa e beta têm a mesma medida. Estou apenas representando de forma diferente para fazermos aqui uma demonstração. Aí nós vamos fazer o seguinte. A bissetriz AP, eu vou traçar uma paralela a ela, passando pelo ponto C. Imagina aqui uma reta paralela a AP, que é a bissetriz, passando pelo ponto C. E aí você imagina o prolongamento desse lado aqui AB, encontrando essa paralela que passa por C, lá na frente, num ponto que eu vou chamar de E. E aí eu vou ter aqui um triângulo, ó, BCE. E essa bissetriz aqui, do ângulo A, na verdade vai ser uma paralela ao lado CE. Eu vou poder aplicar o teorema de Tales aqui nesse triângulo. Eu posso dizer que esse lado AB está para o segmento AE, assim como o segmento BP está para o segmento PC, ok? Só que eu estou trabalhando aqui com uma medida que está fora do triângulo, essa medida AE. Para isso eu vou observar o seguinte. Imagina que isso aqui é uma paralela, isso aqui é outra paralela, e esses lados AE e BC aqui são transversais. E esse ângulo aqui, com este aqui, vai estar entre as duas paralelas.
e pertencentes aqui à mesma transversal. Eles são chamados de alternos internos. Ângulos alternos internos têm a mesma medida, são congruentes. Então esse ângulo aqui é este mesmo aqui. Observando ainda duas paralelas e aqui uma transversal, você vai ver que esse ângulo aqui é correspondente a esse, ó. Um é interno e o outro é externo. Aqui um feixe de paralelas e uma transversal. Um interno e outro externo e são colaterais, portanto correspondentes. Ou seja, esse ângulo aqui e este aqui, como tem a mesma medida, na verdade são o mesmo. Isso significa que esse triângulo aqui, ACE, é um triângulo isósceles e, portanto, a medida AE é igual à medida AC. O que isso serve para nós aqui? Eu vou substituir aqui, nessa proporção que nós fizemos, essa medida AE pela medida AC. Vai ficar assim. AB está para AE, que esse AE aqui não pertence ao triângulo ABC, né? Estou tirando ele e substituindo por AC, já que é a mesma medida. Assim como BP está para PC. Agora, esquece esse triângulo de fora aqui. Pensa só no triângulo ABC. AB está para AC, assim como BP está para PC. Isso aqui é o teorema da bissetriz interna. O que ele diz? A bissetriz de um ângulo qualquer, de um triângulo, determina sobre o lado oposto a esse ângulo segmentos proporcionais aos lados que formam esse ângulo. Temos aqui o ângulo A, aí a bissetriz determina os segmentos BP e PC que são proporcionais aos lados AB e AC. AB está para AC, assim como BP está para PC. Então esse é o chamado teorema da bissetriz interna, que relaciona os lados do triângulo com os segmentos que a bissetriz determina no lado oposto. Vamos resolver esse exemplo aqui, questão 1, item A da página 158. Então, aplicando o teorema da bissetriz interna, esse lado está para esse, assim como esse segmento está para esse. Então aqui 4 está para 10, assim como 2 está para x. Multiplica cruzado, 4 vezes x, 4x, 10 vezes 2, 20. X será igual a 20, e esse 4 que está multiplicando vai para lá dividindo, então x é igual a 5. Valeu, gente, era isso, espero ter ajudado vocês e até a próxima.